Salve progressistas, Clayson! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa ideia dos neocons, né, das Olavetes, desse pessoal todo da extrema direita que quer associar o Jean Willis ao crime cometido pelo Adélio Bispo. A proposta deles é dizer que foi o Jean Willis que mandou matar Bolsonaro e que então toda essa conclusão feita pela Polícia Federal está equivocada. A Polícia Federal está errada. Então, tá errado. Jean Willis mandou matar Bolsonaro. O que eles têm em mãos como evidência, como indícios para fazer isso? Nós vamos comentar hoje aqui. A atitude do Jean em sair do Brasil foi correta ou não? Nós vamos comentar hoje aqui. Mas o mais importante é a gente começar a entender as coisas como elas funcionam na prática. E na prática, já não é de hoje, você que acompanha o canal sabe disso, você acompanha um pouco de política, você sabe que existe uma animosidade, por assim dizer, entre o Jean Willis e o Bolsonaro, e isso não é nada recente. Nós já vemos os embates entre esses dois já há um bom tempo. Tivemos aí digamos assim, um ponto alto, que foi uma cusparada do Jean Willis em cima do Bolsonaro. E depois disso, o próprio filho, o Eduardo Bolsonaro, cuspiu no Jean Willis também. Pouca gente fala sobre isso, mas foi uma troca de cuspes ali. Mas a iniciativa foi sim do Jean. Então, vamos colocar assim que o Eduardo tenha tido uma resposta. Tá certo? Mas que o Eduardo cuspiu no Jean Willis, cuspiu também. Poucas pessoas falam disso. Essas diferenças entre esses dois, elas sempre foram muito acirradas. Jean sempre foi um opositor ao Bolsonaro. E o Bolsonaro, não só o Bolsonaro, todos os seguidores do Bolsonaro, os bolsonaristas, também sempre foram muito críticos em relação ao Jean. Esses canais neocons aqui do YouTube, no estilo Nando Moura, Bernardo Kister, esses canais de extrema direita, sempre foram muito críticos e, na verdade, não é bem uma crítica, eles sempre foram agressivos, sempre atacaram o Jean Willis e isso não é novidade para ninguém. O que aconteceu foi que o Jean Willis renunciou ao cargo, ele foi eleito deputado federal e ele alegou que não poderia exercer a função de deputado federal em função de uma quantidade enorme de ameaças que ele vem recebendo, e obviamente as coisas ficaram bem piores quando uma dessas pessoas que supostamente poderiam, entre aspas, cometer algum crime contra o Jean, essa pessoa é um miliciano que hoje está foragido e que em ocasiões passadas demonstrou realmente uma certa aversão ao Jean. O Jean, evidentemente, sabendo disso, sabendo que inclusive esse miliciano estava envolvido no possível assassinato de Marielle, o Jean então ficou acuado, ficou com medo e resolveu então sair do país para cuidar da sua segurança. O Jean apontou provas de que ele vem sendo ameaçado para a polícia. Dificilmente ele tenha forjado essas provas, porque muito provavelmente a polícia vai chegar até os autores desses e-mails que os ameaçaram, que mandaram essas mensagens, tem mensagens pelo celular. Provavelmente a polícia vai chegar até os autores dessas mensagens e evidentemente não seria nada inteligente que o Jean fosse fazer uma fraude, porque aí ele mesmo estaria se incriminando. Então tudo leva a crer que essas ameaças contra o Jean sejam verdadeiras. Quais são os indícios por parte daqueles que dizem que o Jean mandou matar o Bolsonaro? Quais são os indícios? Existe uma questão que é fundamental. Em 2013, o Adélio Bispo, em 6 de agosto de 2013, esteve na Câmara. Ele realmente esteve lá. E ainda não se sabe se ele visitou algum deputado. A gente tem que lembrar que são mais de 400 gabinetes que ele poderia ter visitado, não necessariamente os dos deputados do PSOL. Então não há uma evidência direta em relação a isso. E qualquer pessoa que queira associar o crime do Adélio contra o Bolsonaro a essa visita de 2013 vai ter que fazer um malabarismo enorme, porque a pessoa teria que adivinhar lá em 2013 que o Bolsonaro seria candidato, que ele estaria no segundo turno, que ele faria uma visita em Juiz de Fora. É praticamente impossível que alguém seria tão preciso a ponto de adivinhar todas essas coisas e combinar em 2013 um crime contra o Bolsonaro.
praticamente impossível, e eu vou dizer para você que é impossível, né? Nessa vida tudo é maluco, mas assim, as evidências são realmente muito difíceis de serem confirmadas nesse sentido, que em 2013 o Adélio esteve lá combinando um crime contra o Bolsonaro. Depois disso ele se desfiliou do PSOL e hoje sabe-se que, inclusive a própria Polícia Federal declarou que ele cometeu o crime sozinho e que ele cometeu esse crime por motivações políticas. Isso realmente foi confirmado pela Polícia Federal. Uma questão muito importante nessa história é que depois desse 6 de agosto de 2013 não houve mais nenhuma outra conversa do Adélio Bispo com algum político mesmo que não seja do PSOL. Então, evidentemente que não dá para você levar em consideração essa visita. Muitas pessoas também falaram que ele foi acobertado, porque no dia que ele esteve lá, ele também foi registrado lá na Câmara. Mas o próprio funcionário recepcionista, o próprio funcionário da Câmara, diz que ele acabou colocando o nome do Adélio Bispo por engano, porque ele foi fazer uma pesquisa, exatamente a pesquisa que levou à conclusão de que em 2013 o Adélio fez uma visita lá, e quando ele fez a pesquisa, o próprio funcionário, por acidente, ele mesmo colocou o nome do Adélio lá. Então isso já foi explicado, existe uma possibilidade de fazer essa verificação até do ponto de vista do computador, para ver realmente se tudo foi correto, e tudo foi confirmado, tanto que essa questão já foi descartada por completo, de que ele estava sendo acobertado, foi um acidente cometido pelo recepcionista, que foi sim pesquisar o nome de Adélio Bispo e acabou entrando com o nome dele lá entre aqueles que visitam a Câmara. Então, na verdade, as evidências ficam muito, de alguma forma, muito rasas, porque não tem muita coisa além disso. Por outro lado, para aquelas pessoas que querem realmente afirmar que o Jean está querendo matar o Bolsonaro, ou quis matar o Bolsonaro por intermédio do Adélio, existe uma necessidade de provar alguma coisa nesse sentido. Não tem prova nenhuma, não tem absolutamente nada nesse sentido. Então hoje o que a gente percebe é que sim, muito provavelmente o Jean Willis tenha saído do Brasil em função das ameaças que ele estava e ele está ainda recebendo. Aí a gente entra numa fala do Caio Coppola, que muita gente divulgou, que muita gente falou, que é uma teoria do Caio de que o Jean está fazendo uma jogada política. Ele está indo, na verdade, para o exterior, para fazer política no exterior, e há uma troca, digamos assim, de cargo entre o Jean Willis e o seu suplente. O marido do suplente é um jornalista muito conhecido, e aí o Caio vai lá e faz as suas elucubrações, tentando associar uma coisa a outra, tentando tirar conclusões de que há uma grande jogada política por trás disso. Eu quero encerrar esse vídeo colocando esse recado importante ao Caio Coppola. São duas questões importantes que você não leva em consideração, Caio. Tanto o Davi Miranda, o vice do Jean Willis, como o próprio Jean Willis, eles foram eleitos. Eles não estão lá por acaso, eles não estão lá porque caiu de paraquedas, eles foram eleitos pelo voto popular. Então, tem que levar em consideração de que sim, eles têm legitimidade, ambos têm legitimidade para exercer um cargo político e para fazer política. Eles foram eleitos pelo povo, são representantes do povo. Isso não pode simplesmente ser desconsiderado. Eles realmente são representantes legítimos do povo. Essa é a primeira questão. E a segunda questão, se realmente tudo isso se confirmar, se Jean Willis foi para o exterior para fazer política lá no exterior e para isso fazer uma oposição ao governo Bolsonaro e com isso conseguir um holofote, porque a gente sabe que o Davi Miranda, o suplente do Jean Willis, que agora é deputado, se tornou deputado, ele é marido do Glenn Greenwald, que é um jornalista de renome internacional, tem um network gigantesco. Então a gente sabe que existe sim uma possibilidade do Jean até estar fazendo isso, estar fazendo política lá no exterior, e o Caio fica muito revoltado com isso. Mas Caio, você só esqueceu de um pequeno detalhe, cara. Não existe crime nenhum nisso. Não há nenhum problema, não há crime em você fazer política no exterior, ou no Brasil, ou em qualquer lugar. Se você é um político, é mais do que legítimo que você vai fazer política. Então,
o Caio tenta colocar isso como algo que seja desonesto, como algo que seja uma atitude ruim do Jean, mas eu considero isso algo extremamente natural. Nós temos pessoas que nem sequer são políticos e que estão no exterior falando mal de política há anos. O próprio Olavo de Carvalho é um exemplo. Ele está lá nos Estados Unidos fazendo política contra o Brasil, oposição na época aos governos do PT, e nunca ninguém achou que isso é criminoso, que é errado ou que tem algum problema nisso. Então, se o Olavo de Carvalho pode ir lá nos Estados Unidos fazer oposição ao PT aqui, e ele fez isso durante muitos anos, por que o Jean Willis não pode ir, sei lá, que seja para Londres ou para França ou para qualquer outro lugar e fazer política de oposição ao governo Bolsonaro? Qual é o problema disso? Qual é o crime? Aonde que está o problema nessa história? Então o que a gente percebe é o seguinte: o que estão falando a respeito do Jean Willis, a gente tem duas questões importantes. A primeira, se realmente foi uma grande jogada política, eu considero legítima, porque da forma que ele tem o direito de assumir o seu cargo político, ele também tem o direito de renunciar ao seu cargo político, certo? Se isso de alguma forma beneficiou o Davi Miranda, eu acho ótimo. O Davi Miranda é um cara que tem toda a possibilidade de ser um dos melhores deputados do Brasil. Tem todas as chances. Tem conhecimento, é guerreiro, é um cara sensato, tem uma boa oratória, sabe o que fala, não chuta, e é um sujeito que aqui no Rio de Janeiro já foi reconhecido como um dos grandes políticos aqui do Rio de Janeiro, um sujeito que tem 35 anos de idade. 35 anos. Menino. Então, essa questão inicial, não vejo problema nisso. A questão de dizer que o Jean Willis mandou matar o Bolsonaro, aí eu já acho uma tremenda de uma sacanagem dessas pessoas, porque não existe absolutamente nenhuma prova disso, ou sequer indício. Como eu disse, esse indício de 2013 não serve. Não tem como você adivinhar tudo para, de alguma forma, lá em 2013, traçar um crime que ia acontecer no final de 2018. Praticamente impossível. Então, a grande verdade é que nós temos uma narrativa que está sendo colocada pela extrema-direita. Todos da extrema-direita estão querendo incriminar o Jean Willis, por alguns motivos que a gente já considera até óbvios. O primeiro e mais importante é essa questão dessa guerra acirrada que sempre existiu entre o Jean Willis e o Bolsonaro. E a segunda questão é que, na verdade, eles sempre foram críticos da esquerda. O Jean Willis, além de ser um cara da esquerda, ainda é gay, é um cara das causas LGBT, ou seja, é tudo que arrepia os cabelos aí dos extrema-direita. Então, até certo ponto, a gente considera, entre aspas, natural que eles falem, que eles critiquem o Jean Willis. O que não dá, cara, é você concordar com essa quantidade enorme de invenção, de mentiras, de enganação, que é coisa que eles sempre fazem. Esse é que é o grande problema. Jean Willis obviamente não mandou matar Bolsonaro. E se Jean Willis for fazer política lá no exterior, Jean, boa sorte, cara. Você tem o nosso apoio, vai na fé, tamo junto, tá certo? Bom, se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva, esteja aqui junto conosco. É muito importante que você ouça alguma coisa diferente do que se fala aí na internet. Tem que ter um contraponto, meu amigo, e nós estamos aqui para isso. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha aqui, é muito importante. E faça o seu comentário, eu quero saber. Você realmente acha que o Jean Willis mandou matar o Bolsonaro? E você acha errado que o Jean Willis vá fazer política de oposição ao Bolsonaro no exterior? Escreva aqui nos comentários, eu quero saber, tá bom? Um grande abraço, até a próxima!